Gravando. Dando continuidade aqui, Zara, a gente viu o que a gente chama de movimento retilíneo e uniforme, ok? A principal característica desse movimento retilíneo uniforme é que a gente tem o que a gente vê uma coisa chamada velocidade constante. Horrível. Velocidade constante, ok? Antes de eu passar para o movimento variado, eu quero falar com você sobre duas questões. Primeiro de tudo, são duas coisas que podem cair. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, é o que a gente chama de velocidade instantânea. O que é uma coisa instantânea para você? Rápida. Exatamente, rápida. E o que significa rápido? O quanto alguma coisa é rápida? Vamos lá, imagine um exemplo muito ruim, mas vamos lá, imagine, sei lá, vamos dizer que você deixe um político, bom, para não deixar ruim, imagine que um político seja atropelado por uma carreta que vem a 200 quilômetros por hora, uma carreta bem grande. O que vai acontecer com esse político? Ele vai morrer, né? E vai morrer como? Instantaneamente, no ato. No momento que bater, ele vai praticamente morrer. Então, instantâneo dá a ideia de um intervalo de tempo muito curto. Ou seja, o ΔT, isso aqui se chama tender. Ele tende a zero. O intervalo é muito pequeno. Então, a gente pega aquela fórmula da velocidade. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. E aí, no caso, VM vai tender essa palavra, a Vins, que é velocidade instantânea, quando ΔT tender a zero. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, a velocidade vai se tornar velocidade instantânea quando o intervalo de tempo for muito, muito, muito curto. Você já deve ter andado de carro, certamente, de moto, e você viu que tem um velocímetro nele, não tem? Sim. Aí eu lhe pergunto, ele está lhe dando uma velocidade. Que velocidade é aquela que ele está lhe dando? Ele está lhe dando a velocidade instantânea. Por quê? Ele está fazendo a medida para um espaço muito pequeno, entendeu? Bem pequenininho. Quanto tempo leva para ele fazer a medida daquele espaço? E aí ele dá velocidade instantânea. É por isso que você consegue saber qual é a velocidade que você está se deslocando naquele momento. Então, esse é o conceito de velocidade instantânea. É uma velocidade na qual o intervalo de tempo que é feita a medida é muito pequeno, certo? O outro conceito que eu quero falar com você é o de velocidade relativa. O que é uma coisa relativa, Zaira? Uma coisa que você relativiza é que depende de como você esteja vendo aquilo, certo? Se tratando de termos de velocidade, imagine, você já viajou certamente para Aracaju. Eu vou dar como esse exemplo, porque acredito que todo mundo já fez isso. A estrada deve ser de mão dupla, indo e voltando, certo? Certo. Quando um carro, você está em um carro, você está lá sentada no seu carro, e aí vai um carro que está indo no mesmo sentido que você. Ele vai cruzar por você no mesmo sentido. Ele passa por você rápido ou devagar? Devagar. Relativamente devagar, né? Depende, claro, né, da velocidade. Agora, o carro que está indo em sentido contrário, quando ele passa por você, ele passa rápido ou ele passa devagar? Rápida. Ele passa rápido. Você chega e vai... Ele passa bem rápido, você vê o vulto. O que eu estou querendo lhe dizer com isso? Olha só,
vamos chamar aqui velocidade do carro 1, certo? A velocidade do carro 1 e a velocidade do carro 2. A velocidade relativa, olha só, do carro 1 em relação ao carro 2, ela vai ser dada da seguinte maneira, ó. Pelo módulo, e isso daqui, ó, quando você vê alguma coisa assim, ó, por exemplo, módulo de x, significa que você quer que o valor de x que vai sair daqui de dentro seja positivo, ok? A essa velocidade relativa, ela vai ser dada. Aí vamos lá. Aí eu vou colocar aqui, ó, mesma direção e mesmo sentido. Se você está na mesma direção e no mesmo sentido, você vê ele passar o que por você? Devagar. Ou seja, é a velocidade do carro 1 menos a velocidade do carro 2, em módulo. Por quê? Imagine que você esteja indo de Japoatã para Aracaju novamente. Você está a 100 km por hora, Zaira. E aí atravessa um outro carro por você a 120 km por hora, no mesmo sentido que você. Qual é a velocidade que você vê desse carro? Rápido, 120. Não, Mas você não vai ver 120. Olha só, é isso que eu estou dizendo. Ó. Como você tem mesma direção e mesmo sentido, a velocidade relativa do carro 1 em relação ao carro 2, ele vai ser o quê? A sua velocidade é 100, certo? E a dele é 120. Por exemplo, foi como a gente colocou. Isso aqui vai ficar 100 menos 120, vai dar o quê? Menos 20, né? Que é relativo, vai dar menos 20, o que vai me dar 20 km por hora. Se você está em um carro a 100 km por hora e você vê um carro passar a 120 km por hora do seu lado, ele está passando a 120 km, é a mesma coisa de você estar parada, isso é equivalente a você estar parada e ver um carro com que velocidade? 20. 20 km por hora. Ou seja, é um carro relativamente devagar, 20 km por hora é uma velocidade baixa. Agora, se vocês tiverem, olha só, velocidade relativa, 1, 2, certo? Mesma direção. E sentido oposto. Ó, ele está indo na direção contrária, certo? Se você aqui, mesma direção e mesmo sentido, você está subtraindo, na mesma direção e sentido oposto, você vai o quê? Somar as velocidades. Agora, olha só, se você está a 20 e um carro vem na direção oposta a 120, você vai ter 100 mais 120, o que vai me dar 220 km por hora. Opa, quilômetros por hora. E é por isso que quando você vê um carro vindo na sua direção, no seu sentido, aliás, sentido contrário a você, você vê ele rápido e quando você vê ele no mesmo sentido, você vê ele devagar, certo? Isso aqui é equivalente ao quê? Deixa eu mudar aqui a cor para a gente... Isso daqui é equivalente a você estar parada e ver um carro a que velocidade? 220. 220 km por hora. Compreendeu por que é que você vê em sentido oposto muito rápido e no mesmo sentido devagar, relativamente devagar? Entendi. Essa é que é a ideia por trás. Ok? Essa é que é a ideia por trás. Então, tá aí o movimento relativo às questões de velocidade.
Antes de a gente terminar, eu quero agora falar com você sobre o movimento, movimento acelerado. Nesse caso aqui, eu estou falando de aceleração, mas eu não estou dizendo se é positivo ou negativo, apenas que tem aceleração, ou seja, A diferente de zero. Quando a gente conceituou o que seria a velocidade, a gente viu que seria a variação de espaço no intervalo de tempo, não foi? Aceleração, quando você acelera o carro, você ganha ou perde velocidade? Ganha. Ganha. Então, se você acelera o carro, você ganha velocidade. Se você ganha velocidade, a velocidade ela já não é mais o que? Constante. A velocidade não é mais constante. O nosso movimento agora vai ser variado. E aí você está lá com o carro com uma velocidade e você freia. Quando você freia, ele vai parar. Então, você vai perder velocidade. Frear o carro perde velocidade. Repare, a gente está fazendo variação de velocidade. Eu lhe pergunto, sem definir o que é aceleração, quando você acelera o carro, você ganha velocidade. Logo, a aceleração é o quê? Maior ou menor que zero? Maior. Maior que zero. Se você freia o carro, a sua aceleração é maior ou menor do que zero? Menor. Menor. Mas o que é que vem a ser aceleração? A aceleração é a variação da velocidade no tempo. A aceleração é a medida da rapidez em que a velocidade se altera no tempo. Olha só. Vamos lá. Partindo do conceito. Se a gente, quando falou de velocidade média, que era a medida da posição do espaço no tempo, qual vai ser a equação da aceleração média? Lá era espaço e aqui é velocidade. Eu lhe pergunto, esse delta aqui em cima vai ser o quê? Delta T. V. Delta V. E aqui embaixo, delta T. É a medida da alteração da velocidade. Falou em alterar a velocidade, você está acelerando, ou positiva ou negativamente. Ok? É isso que a gente está vendo aqui. Lembrando que no sistema internacional, no SI, essa unidade de velocidade é o metro por segundo, certo? Se é metro por segundo, qual é a unidade de tempo? Segundo, não é? E aqui, metro por segundo. Vamos fazer uma análise dimensional. Metro por segundo sobre segundo. Ora, quando você vê uma coisa assim, você coloca um aqui embaixo, certo? Para ajudar. E faz meios por extremos. 1 vezes m, m. S vezes s, s ao quadrado. Então, a unidade de aceleração no SI é metros por segundo ao quadrado. Está aí a nossa unidade e está aí a nossa definição de aceleração.
Vamos dar uma olhadinha aqui em umas questões, rapidamente. Bora lá. Olha aqui, ó. Um automóvel com velocidade escalar inicial, ó, 10 metros por segundo. Então, vou pegar aqui, ó. V0 vai ser a velocidade inicial. 10 metros por segundo. Está aqui a velocidade inicial desse automóvel. Acelera a sua marcha a uma razão de 1 metro por segundo. Acelera a sua marcha. Isso aqui deveria ser o segundo ao quadrado, então, viu? A cada segundo. Ah, a cada segundo, tá certo. Ó, então, ele diz que tem uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. A cada segundo. E aí ele chega e pergunta aqui, qual é a distância percorrida nos seus primeiros segundos? Bom, isso daqui é uma falha minha no sentido de que eu deveria ter explicado antes a questão. Me perdoe. Essa aqui não é uma questão de aceleração média. Eu vou improvisar aqui. É que, na verdade, faltou definir isso, que eu pensei que ia ser depois. Se eu pegar aqui a aceleração ela tem que ser constante, ok? A é constante e ela é dada como ΔV sobre ΔT. Novamente aquela questão, se você começa no instante t igual a 0 e demora 2 horas, vai ser sempre ΔT 2 horas. Se você começa 2 horas e termina 4, 2 horas de intervalo. Se você começa 4 e termina 6, 2 horas de intervalo. Então, eu posso escrever ΔT como t menos 0, né? Ou seja, que é o próprio t. Então, isso aqui vai ficar A é igual a V menos V0 sobre T. A gente não tinha um sorvete antes? Eu posso colocar um aqui, fazer meios por extremos. Eu vou ter que V menos V0 vai ser igual a vezes T, ok? O V0 está negativo, passa para o outro lado como positivo. E essa daqui vai ser a função horária do movimento uniforme e variado. Ele é retilíneo, perdão, uniforme não, retilíneo e variado, porque ele tem aceleração. E para você não esquecer a equação, a outra a gente chamava de quê? De sorvete. Essa daqui tem V, V0, AT. Então, para você não esquecer nunca mais, ó, verme voador ataca a Terra. Certo? Certo. Não vai esquecer mais nunca. Verme voador ataca a Terra. Não vou não mesmo. Certo? A outra é o sorvete e essa é o verme voador ataca a Terra. Mas perceba que aquela questão da gente estava falando sobre espaço. E aqui a gente ainda não está tratando de espaço. Aqui eu tenho a variação da velocidade. Para mim tratar de espaço, eu tenho que pegar essa equação daqui e relacionar com a equação ali dentro do sorvete. Então, a equação que eu vou usar vai ser o espaço em função do tempo, vai ser a função horária do espaço. Deixa eu escrever direito. Eu não vou deduzir para não perder tempo. Função horária do espaço em relação... Não. Se é função horária, já está falando que é em relação ao tempo. Do espaço no movimento variado.
Eu vou relacionar. Vai ser o seguinte, ó. S é igual a S0 mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Essa é a equação. E essa aqui é uma equação do segundo grau. Olha aqui. Essa é a equação que vai me dar a função espacial. Ou seja, eu estou relacionando aqui espaço, eu estou relacionando espaço, a velocidade e a aceleração desse corpo. E vai ser justamente isso que eu preciso para fazer aquela questão. Por quê? Ele está me dando aqui a velocidade inicial, ó, e a aceleração. Ele quer saber qual vai ser aqui, ó. Qual é que vai ser a distância percorrida nos 6 primeiros segundos? Ou seja, ele está me dando aqui t igual a 6 segundos e a distância percorrida. Se ele não me fala qual é a distância inicial, eu posso dizer que S0 é igual a 0. 0 metros. Por quê? Porque quando a gente fala de distância, é ΔS. E ΔS é S menos S0. Então, se eu passar esse S0 para o lado de cá, eu posso escrever isso aqui como sendo ΔS é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2, por exemplo. É a mesma coisa. Tudo que eu preciso fazer é pegar os dados da questão. Quem é a velocidade inicial? 10. Quem é a aceleração? 1. Vamos escrever essa equação daqui? Eu normalmente não gosto de escrever assim. Eu considero S0 como sendo 0, ok? E aqui eu boto S. Então, vai ser S é igual à velocidade, que é 10, vezes T, e a aceleração, que é 1. 1 sobre 2 vai ficar 0,5, né? Eu vou deixar T sobre 2. Então, vai ficar T ao quadrado sobre 2. Está aqui a minha equação. O que é que eu preciso fazer para resolver essa questão? Pegar T igual a 6 e jogar aqui. Como é que vai ficar? S vai ficar igual a 10 vezes 6 mais 6 ao quadrado sobre 2. Quanto é 6 ao quadrado, Zaira? Aliás, esquece. 10 vezes 6 dá quanto? 60. Zaira? 60. Quanto é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado? Isso. 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 2. Quanto dividido por 2? 36. 36 dividido por 2. 18. 18. Então, isso aqui vai ficar 18. 60 mais 18, 78. 78 metros. Que é o item... Letra E. Isso. Questão da Unicamp de São Paulo. Obviamente que não é uma das questões difíceis, mas quem erra essa questão provavelmente se torna eliminado, entendeu? Que já é uma questão mais simples, certo? Então, agora a gente tem aqui, olha só, lá a gente só tinha uma equação, que era o sorvete, certo? Certo. Aqui a gente já tem duas. Tem o verme voador ataca a terra e tem o sorvetão aqui que ninguém dá nenhum nome para ela, entendeu? São duas equações. Acaba aqui? Não, ainda tem a equação de Torricelli, mas que eu não vou apresentar agora. Vamos tentar fazer mais uma questãozinha aqui para a gente fechar a aula, certo? Certo. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa interessante. Um veículo parte do repouso. Zaira, o que é repouso para você? O que é repousar? Parar.
parar, né? Você descansa, né? Qual é a sua velocidade quando você está em repouso? 0. Zero. Perfeito. Sempre que falar em repouso, a velocidade é quanto? 0. Zero. Falou em repouso, a velocidade é zero. Não tem erro. Então a gente já sabe aqui, ó, o veículo parte do repouso, então ele está começando o movimento. A velocidade inicial dele é zero. Vamos ver o que ele fala mais aqui, ó. Em movimento retilíneo e acelera. Se ele acelera, significa que a aceleração dele vai ser o quê? Positiva. Positiva. Se a aceleração dele é positiva, ele vai ganhar ou perder velocidade? Ganhar. Ganhar. Certo? Então a velocidade dele vai aumentar. Eu lhe pergunto, um corpo em repouso pode perder velocidade? Não. Não. Se ele está parado, ele está na menor velocidade absoluta possível, que é o zero. Certo? Para você perder velocidade, você tem que ter velocidade. Mas vamos lá. Olha o que é que ele fala aqui, ó. Com aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele vai dar um A de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Pode-se dizer que a sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos, olha só, ele quer saber qual é a velocidade e qual é a distância percorrida. E aí eu chamo você a atenção o seguinte, ó. Se eu quero saber qual é a velocidade, ó, velocidade em função da aceleração e do tempo aqui. Qual é a equação? Verme voador ataca a Terra. Espaço em relação à aceleração e o tempo. É o sorvetão. Tá vendo? Então eu vou aplicar essas duas equações nesse problema aqui, ó. Vamos ver, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar esse espacinho aqui embaixo. Ver se dá... Pronto, tá aqui. Ó. Então vamos lá. Eu não sei o espaço inicial, ele não fala. Então eu considero que o S0, já que ele parte do repouso, é quanto? 0. Zero. Imagine que você acorde de manhã, sendo que sua cama é o seu ponto de referência que você começa seu dia, você está saindo do repouso, a sua cama é o ponto zero, certo? Então, S0 é zero, V0 é zero e o A é 2 metros por segundo ao quadrado. Primeira equação que eu vou usar. Verme voador ataca a Terra. Vamos lá, como é que eu vou colocar aqui? V vai ser igual. Quem é V0? Zero. Quem é a aceleração? 2. Qual é o intervalo de tempo que ele 2. colocou para a gente mesmo ali? Aqui, ó. 3 segundos. 3 Então vai ser segundos. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 6. Mais 0. 6. 6 metros por segundo. Então, aqui a gente já encontrou a velocidade dele depois de 3 segundos, certo? Mas eu quero o espaço também. Então, eu vou usar o sorvetão. S0 é igual a S0 mais VOT. Uma coisa que eu vou lhe pedir, toda vez que você for fazer uma questão de física, escreva a fórmula toda vez que você usar. Mesmo quando você souber a fórmula, continue escrevendo. É importante para você gravar e nunca mais esquecer. S0 vai ser VOT mais AT2 sobre 2. Olha só. Então vai ficar quem? S é igual a 0, certo? Tá aqui, S0. Quem é o V0? É 0 também, então vai ser 0 vezes T, e 0 vezes T é 0, né? Mas quem é a aceleração? 2. 2 dividido por 2, era aqui, tá vendo? Vai ficar 2 vezes T ao quadrado sobre 2. Quanto é 2 dividido por 2? 1. 1. Então eu vou ter que S vai ser igual. Isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui vai ficar 1. Ou seja, S é igual a T ao quadrado. Ok? Qual é o T que ele dá para a gente? 3 segundos. Para T igual a 3.
Então, qual é o espaço que ele vai percorrer? Vai ser S igual a 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. 9 metros. Então, em 3 segundos, ele partindo do repouso, a velocidade dele é 6 metros por segundo, daqui, e o espaço que ele percorreu, 9 metros. Vamos ver qual é o item? Aqui, ó. 6 metros por segundo e 9 metros. É o item letra A. Então, Zaira, repare só. Todas as questões que eu não fiz até aqui, certo? Você tem a obrigação de fazer e tirar a dúvida comigo, entendeu? Assim que for possível, eu estabeleço a sua dúvida, certo? O conteúdo está aqui, eu vou enviar para você daqui a pouco esse material daqui em PDF e você vai fazer até aqui, certo? Certo. Vou marcar aqui, ok? Ok. Eu vou encerrar a aula aqui agora e aí eu falo com você, tá? Só vou Tá, encerrar a tá bom. gravação.